A paz a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, na linguagem NVT. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e lhe disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhes também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no oitavo dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o Faraó nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve uma grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para compararem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou a Faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo de Abraão, que havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiverem, quando tiverem de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu filho, próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, Moisés estava com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são os irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximou-se para observar melhor
E ouvi a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para livrá-los. Agora vá, pois eu envio de volta para o Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: Quem nomeou líder e juiz? Por meio de um anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles os rejeitaram e, em seu íntimo, voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos livrou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifício e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas dos céus como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios de oferta durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Efã e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com ele pelo deserto tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações de seu Deus, expulsou desta terra, foi levado com eles para seu povo, para seu novo território, e ali ficou até o tempo de Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é seu trono e a terra é o suporte de seus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me podem fazer? Agora não foram minhas mãos que criaram seus a terra? Povo, povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Pois o que seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predizem a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos do anjo. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé ao redor, ao lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e, aos gritos, lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelho e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Meu Deus, maravilhoso, né, gente?
como a gente aprende com esse rapaz aqui, com esse Estevão, né? À toa que lá no 6, ele é um dos escolhidos, né? É um dos diáconos escolhido, porque ele tinha a principal referência, era um homem cheio do Espírito Santo. Essa era uma das características que se exigia para aquelas pessoas que iam ali trabalhar, né? Na obra, ajudando os discípulos. E aqui a gente vê o empenho, né, a sabedoria. Na verdade, a sabedoria, o conhecimento, ele conhecia toda a história, né? Com certeza, os pais passaram isso para ele, essa fé, assim como nós temos o exemplo de Timóteo, né? Com o exemplo da avó Lloyd, da sua mãe. E assim, gente, o que é que essa história, né, de Atos 7 traz para nós? Traz todo o resumo da história de Israel, a defesa dele ali diante do povo. É, gente, eu vou ler um pouquinho, porque eu preferi copiar muita coisa para não esquecer. Amém, amadas, mas eu tenho certeza que muito nós vamos aprender dessa leitura. Então, o capítulo 7 traz a defesa histórica de Estevão perante o Sinédrio, destacando a fidelidade de Deus e a rebeldia, né? Porque é uma coisa que a gente vê aqui, a rebeldia do povo. Era levantado sempre Deus com seu amor, com a sua misericórdia. Quando existia ali, aquele povo estava se afastando de Deus, Deus levantava um profeta, né? Levantava alguém para cuidar daquele povo escolhido dele, porque foi Deus quem nos escolheu, e, e mesmo assim as pessoas não queriam saber. E como a Edith falou no início, hoje não é diferente. Hoje não é diferente, né? Inclusive, o que a gente tem visto é a palavra se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Porque a gente tem pregado, tem falado desse amor, muitas vezes não só pelo falar, né? Mas pela nossa conduta, mas as pessoas não, estão com os ouvidos tapados. O amor das pessoas tem esfriado, né? E aqui, nesse momento aqui onde Estevão estava sendo, né, julgado, ele trouxe toda a história, relembrando a esse povo aqui no Sinédrio, quem foi, da onde saiu esse povo. Deus levantou pessoas, como o exemplo aqui de Abraão, né, o primeiro que ele cita, Abraão, Moisés, José, ele fala de todos aqui nos primeiros versículos, né, e contando toda a história. E aí isso traz para a gente uma lembrança para que a gente não esqueça, né, de onde começou, como começou, e para a gente permanecer firme nessa esperança, nesse Deus. E ter o exemplo de Estevão, que a gente vê aqui na continuidade, como, né, eu creio que irmãs aqui vão falar, a gente vê aqui na continuidade que mesmo eles não acreditaram, eles simplesmente fizeram o que realmente queriam fazer com Estevão. Como foi assim com os outros que se levantaram para defender, os outros que foram chamados por Deus, né, e se levantaram para defender o povo e ficaram firmes até a morte, né? Inclusive o próprio Jesus. Então nós temos o quê? Aqui, nós que somos hoje, que estamos aqui perseverando, né? Contando com a força do Senhor, do nosso Deus, para a gente não desistir, assim como Estevão nos ensina, né? E falar em tempo e fora de tempo sobre o Evangelho, né? E aqui ele deixa claro é, revestido pelo Espírito Santo de Deus, ele manteve a sua fé e testemunho de Jesus Cristo, mesmo enfrentando o apedrejamento. Ele demonstra fé, uma fé inabalável. Essa fé que muitas vezes hoje a gente não vê, né? As pessoas realmente crê que Deus está no controle, que Deus está cuidando, e a gente vê o exemplo que ele nos dá, né? Amém, meninas?
Alguém mais quer falar? Fica à vontade, viu? Tem muito que a gente falar nesse capítulo, né? Porque tem muito o que aprender. Então, como a Edna, né, me chamou para estar dando abertura desse encontro, né, que eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E aqui a gente pode destacar vários tópicos, né, várias formas de vários exemplos. Por exemplo, aqui Estevão ele destaca três pontos que eu muito importante aqui. Fala da história de Israel e da ação de Deus no mundo, como eu já falei, né? Deus, ele criou todas as coisas, ele criou o mundo e ele levantou pessoas para cuidar desse povo. O segundo ponto, as pessoas adoravam a Deus muito antes de existir um templo, porque Deus, ele não se limita a um templo. Não é verdade, meninas? Deus, ele não se limita a um templo. Deus, ele é Deus dentro e fora do templo, porque ele não vive preso a um templo. E a morte de Jesus é outra coisa aqui que fica muito clara. A morte de Jesus foi apenas mais um exemplo da rebelião de Israel e da rejeição de Deus. Porque se existe algo aqui que a gente que deixa muito claro é a rebelião desse povo, é a rejeição desse povo a Deus. E isso foi desde o início, desde sempre. Amém? Amém. Edna, se quiser falar, Gente, Edna, fica à vontade. a Jane vai falar. Amém. Abre o microfone, Jane. Quando Estevão foi apedrejado, veio à minha mente assim que hoje nós também sofremos algum tipo de apedrejamento social, emocional, e às vezes a gente também é bombardeado por defender a nossa fé, por defender os princípios, por defender essa história, a história do do Evangelho, que muitas vezes a gente está falando e é apedrejado, né, por algumas pessoas, né, mas apedrejado não fisicamente, mas emocionalmente, muitas vezes até psicologicamente, né, não somos entendidos, né, e a perseverança de Estevão na fé é o exemplo para nós também é, prese- perseverar na fé também nos dias de hoje, mesmo com toda essa luta que a gente passa para defender o evangelho. É interessante você estar falando sobre aqui, você fala essa falta de apedrejamento físico, né, de contato físico aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que aí fora a coisa pega, o bicho Continua. pega, continua esse tipo de tratamento com aqueles que professam sua fé, né? Diante das pessoas, né? Isso é que a gente, olha, toda vez que eu tenho uma aula, no dia seguinte o estudo tem a ver com isso que a gente tá, né? A gente, assim, nós aqui no Brasil, se acontecer uma situação dessa, nós não estamos preparados para esse tipo de atitude, né? Porque a gente não sabe o que é isso. A gente sabe aqui na Bíblia, a gente sabe nas informações que a gente recebe pelos meios de comunicação, mas a gente não vive isso na pele como existe em outros países, onde a Bíblia não pode ser lida, ela tem que ser praticamente traficada para que as pessoas possam. Por exemplo, a China, quantas pessoas se converteram na China e tiveram que sair de lá fugidos, porque senão ia sofrer os danos físicos, né? Alguns países, né, de maioria muçulmana, quantos cristãos ali sofrem, né, esse tipo de afronta por querer defender a sua fé, né? Então, hoje em dia, aqui no Brasil, nós não temos esses fatos. Nós temos aí umas perseguições morais, culturais, né, religiosas, mas a gente não tem esse sofrimento que alguns povos, algumas pessoas têm aí fora, onde falar de Jesus causa dano físico, né? E as famílias não entendem, não aceitam. E a gente vê Deus operando milagres, né? Eu me lembro ontem do pastor falando de uma pessoa que ela se converteu
né? E os pais não queriam que ela tivesse contato. Ela ficou 5 anos presa dentro de casa, porque os pais não queriam que ela tivesse contato com nenhum cristão. Aí, naquele momento, a gente até arrepia, né? Naquele momento, chegou uma pessoa na casa, bateu na casa dele, na porta, que ele mal conhecia, e falou assim: eu vim aqui para casar com a sua filha. Ele nem conhecia a filha, né? E o pai falou assim: mas para casar minha filha, eu vim aqui e fui enviado para casar com a sua filha. E ele foi lá, e a filha que estava presa há 5 anos, ele foi lá, saiu, casou com a filha, né? Levou para outra região, falou assim: olha, eu não sei por quê, mas eu fui mandado lá, eu sou ateu, eu não creio no cristianismo, não creio nesse Cristo, mas eu fui enviado para casar você, agora você está livre para professar sua fé, né? E isso é a história de um pastor, quem estava contando para a gente ontem, o pastor Ziel, né? E ele falou assim que essas coisas ainda acontecem hoje no Brasil, hoje no mundo. Só que a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo aí fora, por defenderem, por crerem neste Cristo, que às vezes a gente aqui, né? Ah, quebrou uma unha. Ai, Senhor, como sou pecador, como sou frágil. A gente se derrama porque quebrou uma unha. Mas a gente não sabe lá fora que as pessoas estão morrendo por defender aquilo que a gente crê, mas com perseguição física, com perseguição moral, com todo tipo de perseguição e permanece fiel na palavra. Que foi o que É, aconteceu com esse povo, né? Sempre foi a física. Na minha igreja, a gente tem um casal que trabalham para o Portas Abertas. Não sei se vocês conhecem. E eles trazem cada história, gente. Eles trazem cada história aí de fora, como a Edna falou, né? A Jane falou, desse apedrejamento físico mesmo, das pessoas, de pastores que têm que fugir com a família, quando eles nos chegam e detonam, queimam, casa com a família junto. Então, assim, gente, nós só temos que agradecer pelo país que nós vivemos, porque o nosso Brasil, apesar de tanta injustiça, claro, né, cultural, como a Edna mesmo falou, mas nós somos livres, né? Nós somos livres porque cremos num Deus vivo, mas vivemos num país livre, onde nós temos liberdade de falar da sua palavra, e muitas vezes não falamos, nos calamos, né? E o evangelho ele tem que ser pregado em tempo e fora de tempo, né? E aí a gente compreende que fala aqui assim, gente, ó, apesar dos contínuos fracassos de seu povo e do desenrolar dos acontecimentos mundiais, Deus leva seu plano adiante. Podemos tirar várias lições dessa passagem. E é isso, apesar de tudo que acontece, Deus, ele já tem o seu plano formado, porque ele já sabe tudo, ele já deixou tudo preparado do que vai acontecer amanhã. À medida que nós vamos compreendendo a palavra, entendendo o que ele quer que façamos, é o que nós temos que fazer, é falar, né, na verdade, é ir e ministrar e pregar. Mas nós estamos dispostos a falar, mas isso pode custar a minha vida. Como foi assim no início? Como foi assim, aqui com Estevão, né? Nós não temos esse preparo psicológico, tenho certeza, pelo menos eu ainda não tenho, né? Porque chegam pessoas, a gente vê esse casal mesmo, dos Portas Abertas, já falaram de pessoas que chegaram na igreja, né, perseguidores, e falaram: você declara sua fé? Em quem você crê? E ali, se falasse que era em Deus, seria morto. Isso às vezes a gente ouve falar e não acredita, mas esse casal, eles vivem isso, eles trabalham isso, eles sabem, e realmente é verdade. Então, assim, gente, porque a gente tem, né, compreende, é que Deus, ele tem o plano perfeito, ele já fez, já formou o plano dele. Nós só precisamos compreender para poder viver a palavra, né? E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Pode falar? Pode falar. Uma coisa que eu achei assim interessantíssima nesse texto é a narrativa de Estevão. A gente no Brasil hoje, a gente às vezes não percebe a Edna que foi professora durante muitos anos e que estava lá no meio, né, da escola, etc. Pode até
falar um pouco mais sobre isso. Nós temos hoje uma narrativa para contar a história. E às vezes a gente não se percebe que a história está sendo contada com um baita viés por conta de ideologias particulares, não só dos professores, como de um sistema, né? O que eu acho muito interessante aqui é como Estevão narra a história do povo de Israel. Ele narra essa história para chegar no ponto em que eles estão ali e para colocar como cada um, de que lado cada um está, né? Eu estava assistindo um rapaz historiador aí, parece meio famosinho e tal, contando a história de El Salvador. E eu fiquei assustadíssima com a narrativa dele. E tinha lá mais de 200 visualizações e muita gente curtindo e falando, nossa, é igual a história do Brasil e não sei o quê. Porque a narrativa de uma história, ela pode induzir a pessoa a chegar num lugar, né? E é interessante como nós cristãos, às vezes, nós deixamos que essa narrativa fique lá para a ciência, lá para os pesquisadores, né? Eu fico contente quando eu vejo algum pesquisador, que nem a Ruth Salviano, por exemplo, que pesquisa a história para narrar a história, né? O historiador ele tem que ser fiel, obviamente, aos fatos, mas de alguma maneira há uma interpretação. E a maneira como Estevão constrói, eu acho que hoje no Brasil nós temos uma grande perseguição silenciosa e misturada, que talvez seja mais preocupante do que a arma na cabeça, sabe? Porque eu sinceramente creio que se a gente tivesse num país, como vocês falaram aí, que sofre perseguição, nós sofreríamos a dor por Jesus, porque nós conhecemos a Jesus. Agora, acho que gravíssimo que a gente tem visto nesse mundo chamado de mundo livre é que a gente sofre uma perseguição de narrativa histórica, como se nós cristãos fôssemos a latinha de conserva, nós vimos isso tão claramente lá no Carnaval, né? Como nós cristãos fôssemos reacionários, quantas vezes nos moldam junto com fascistas, né? Essa narrativa histórica, ela é uma perseguição e um apedrejamento para a próxima geração, gente. A próxima, os nossos filhos foram para a escola já aprendendo que existe uma outra história, né? Já aprendendo o amor livre, já aprendendo que as mulheres precisam ter completa poder, serem empoderadas, já aprendendo, bom, etc. Tantas coisas que a gente vê aí. E isso faz parte de uma narrativa histórica, disfarçada de ciência. Para mim, a maior beleza desse texto é como Estevão, usado pelo Espírito Santo, conta a história de Israel. Né? Ele pega aquele pessoal que está ali na liderança, que está julgando ele, e é tão interessante que ele nem teve um julgamento justo. Né? Não houve, por exemplo, no julgamento de Jesus, houve lá um contraditório, houve lá aquela encenação, né, vamos dizer. No de Estevão, eles ficaram com tanta raiva que diz que os dentes dele tremiam, né? Tremiam, e eles foram para cima e mataram, e não houve veredicto. O veredicto já foi a sentença final executada, já foi a execução. Né? Quando nós começamos a contar a história a partir de uma outra perspectiva, nós sofremos a mesma perseguição. Eu já vi gente ficar irado, que se pudesse matava o outro, por conta da firmeza que acha que tem, que justifique as barbaridades que a gente vê, por exemplo, hoje no nosso país. Nós estamos vivendo umas barbaridades assim tão absurdas, né? E a narrativa histórica, quem vai contar essa história? Vão ser os historiadores?
Ou nós vamos poder contar essa história? Nós, como cristãos, nós temos que ler a história que nós estamos vivendo e deixar elementos para que quem vai contar possa contar como Estevão contou, né? Desculpa, falei demais de novo. Maravilha. Você fala de uma forma convicta que é fácil de entender. Você nasceu para isso, ô minha linda. Mas é isso, gente. Uma coisa que a gente tem que entender, e que é muito clara aqui no texto, é que Deus está no controle e ele nunca vai perder o controle. Ele criou todas as coisas, ele é o dono de tudo, né? E ele permite. A gente entende que tem situações que às vezes a gente até, né, pergunta, mas por que está acontecendo isso? Por quê? E não é o porquê, mas para quê? Porque em tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E esse Deus que a gente vê agindo, atuante, essa fé que a gente vê em Estevão, é exemplo para nós. É exemplo para nós. E é como você falou, a narrativa, a forma como ele conta toda essa história, demonstra o conhecimento que ele tem, né? A sabedoria, o entendimento, e ele sabe o porquê está ali defendendo essa causa. Ele tem a convicção certa e ele sabe para onde vai. A gente vê lá, mas no finalzinho a gente vê da carta, a gente vê que ele, do capítulo, a gente vê que ele, na hora que ele está sendo ali apedrejado, ele vê o céu aberto, ele vê. Então você imagina a intimidade de Estevão com Deus, né? Ele vê Jesus ali perto, do lado de Deus, do lado do Pai. E uma coisa que ele nos ensina nessa manhã, gente, a humildade, o amor, a certeza, né, que ele tem de estar ali, de estar defendendo realmente essa causa. E na hora do apedrejamento, quando ele vê tudo isso, ele ainda fala, mas, Senhor, não os castigue, né? Não sei se é esse exatamente o termo, não lembro aqui. Senhor, não os castigue, porque eles não sabem o que faz. Não impune sobre eles essa culpa, né? Porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, é uma sabedoria de Estevão que a gente compreende, e é claro que a gente precisa aprender e ter esse comportamento, porque é isso que Deus espera quando a gente tem convicção realmente da nossa fé, de quem é Deus, de para onde que a gente realmente vai, porque o foco da salvação é isso, é a nossa morada eterna com o Pai, né? E essa firmeza de Estevão ali até o fim, como nós tivemos exemplo dos outros também ali, né? Pedro, né? E aí a gente vê aqui que Paulo sendo introduzido, Lucas, ele é maravilhoso, né? É, Paulo começa a ser introduzido aqui na história, né? E já dá assim o início. E a gente vai ver também tudo que ele vai viver, né? E é isso, é essa convicção que a gente, como cristão, precisa ter para que a gente realmente defenda a causa, para que a gente realmente, assim como Estevão, realmente fala, não, mas vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a verdade, vocês sabem o que aconteceu. Mas ali no Sinédrio, a gente vê que eles não queriam saber, eles não queriam. Eles, como a Edith falou, eles se iraram a ponto de ranger os dentes. E, e hoje não é diferente. Quantas vezes a gente vê um irmão mesmo na igreja, né, bravo por alguma razão, bravo, e não entende que não se trata de nós, não se trata de nós, mas é Deus, o trabalhar não é do homem, né? É de Deus, é de Deus. E é esse entendimento que essa história toda aqui nos traz. Isso aqui me traz um fortalecimento de fé, né? De certeza. Você imagina a experiência de Estevão ali?
Deus permitiu que ele visse o céu aberto. E foi a fé dele que fez ele fazer isso, né? E permitiu que ele fizesse isso. Amém, meninas? Quem gostaria de falar? Por favor, fique à vontade. Eu pensei uma outra coisa também agora, ouvindo você, Rose. Nós, como igreja, eu acho que isso é um papel fundamental da igreja, né? Atos está mostrando o que é ser igreja, né? Esse é o propósito do livro de Atos aí. E a gente, como igreja, que história nós estamos deixando, né? Porque os mártires que vieram antes de nós, todos eles relataram a história, eles deixaram firmada a história, né? Através dos seus testemunhos, através da sua vida, né? Através de textos, né? E eu acho que muito importante que hoje a igreja também escreva uma história para a próxima geração, sabe? E nós aqui, como igreja, nós deixemos esse legado, sabe? Essa leitura da situação, essa leitura da nossa história atual, contemporânea, porque tem sido deixada, a gente tem visto uma leitura e uma história muito tentando muito se mesclar com a história contada pelo homem, sabe? O politicamente correto começou a invadir a igreja de um jeito que, não, mas isso não pode ser assim. Não, Deus não pode castigar todo mundo. Se Deus é amor, eu acho interessante essa expressão, porque é a mesma do diabo na tentação de Cristo, né? Se és filho de Deus, tem esse se aí, né? Se Deus é amor, então ele não vai castigar todo mundo. Se Deus é assim, né? E por um outro lado, ele mostra aqui a questão da liderança. Você vê, ele está falando para líderes, né? Então ele pega Abraão, mostra que tipo de liderança Abraão tinha. Ele não era líder de nada, Abraão, né? Ele só começou o povo e recebeu a promessa. Depois ele mostra Moisés. Moisés, com 40 anos, achou que estava pronto para ser líder. E ele foi lá no meio do povo dele. Você vê, é uma visão do Estevão que traz para a gente. Lá em Gênesis a gente não vai ver muito essa visão, mas aqui Estevão mostra com clareza. Moisés, com 40 anos, achou que estava pronto para liderar o povo. E foi liderar como? Matando o egípcio, né? E aí Deus permitiu que ele fugisse, porque ele não era líder ainda do povo. E aí passou 40 anos no deserto aprendendo para ser líder do povo, né? Você vê como ele mostra os detalhes da narrativa dele, mostra como Deus constrói e não como o homem constrói. Depois ele fala de Davi, né? Que Davi quis construir um templo e Deus não permitiu que Davi construísse, foi Salomão. Mas o templo não foi para Deus, o templo foi para o homem, porque Deus não habita. Você vê como ele vai contando a história e vai mostrando a fé que ele tinha, né? Até chegar naqueles caras ali e falarem: e vocês são os que mataram, igualzinho os seus antepassados. Assim que aparece um profeta, vocês matam. Né? É isso que deixou aquele povo. Ele constrói o pensamento dele. No começo, parece que ele não vai falar nada com nada, né? Porque estão acusando ele de sedição, estão acusando ele de blasfêmia, e ele começa a relatar a história do povo. E aí eles vão ouvindo. E quando ele chega no final, a defesa dele é essa: vocês mataram aqueles lá, é óbvio que vão matar a mim também, tudo bem, porque isso já é histórico, né? É a posição de vocês na história. É isso que deixa os caras muito irritados, né? Ele vai construindo. Acho que às vezes a gente perde essa perspectiva na vida moderna, sabe? E como tem gente falando. Gente, vocês pegam qualquer site de história aí para vocês verem como o viés histórico é completamente conta parte da história que quer, omite parte da história para reforçar o que quer, né? A Edna, que viveu no meio da escola, ela pode até estar melhor do que eu, né? Você está falando aí, eu lembro, a gente comemora aí 21 de abril, Tiradentes, né?
mas com que objetivo se criou esse mito na época, né, que necessitava de ter uma pessoa que fosse aquele herói nacional. E hoje a gente sabe que Tiradentes, né, ele foi assim um pau mandado de toda a situação que estava acontecendo. Ele foi aquele que foi morto para servir de exemplo, né, para aqueles que estavam ali. Então, em cada período da história, se enfoca um personagem para que fique marcado naquele tempo dentro da sociedade, para servir de contexto. Olha, aconteceu isso. E a verdade, e com o tempo, a verdade sempre vai sendo revelada, porque não existe mentira que dure por tanto tempo, né? Sempre vai É, sendo revelada. o medo que eu tenho hoje, Edna, é de se reescrever a história, né? Hoje em dia, por conta de ideologias, a gente vê as pessoas querendo reescrever a história, né? É, aquela estátua que foi derrubada lá na Inglaterra, né, era um homem cristão, né? Acho que era Locke o sobrenome dele, né? Não sei, minha mente não é muito boa para nomes. Mas ele era um homem cristão, construiu muitas escolas, construiu muitos hospitais, e a estátua dele foi derrubada por quê? Porque ele vendia escravo, né? Então, olhando hoje, no contexto de hoje, uma pessoa vender escravo, ela tem que ser presa, né? Porque não exige. Mas no contexto dele, não era, né? Então, tudo que ele fez de produtivo, de bom, se reescreve na história. E essa narrativa, por que se tenta reescrever a Bíblia? Por que se tenta colocar palavras mais amenas em determinados textos? É uma coisa moderna isso. É uma coisa que a gente está vivendo hoje na igreja, né? Eu lembro do pastor Saião falando que mudaram até a NVI e que a nova NVI que estavam lançando não era que a NVI que ele traduziu. Vocês verem como, né? Fala, Adriana. Bom dia, meninas, tudo bem? Saudades, É, saudades. vamos orar que eu vou conseguir acertar esse meu horário aqui. Eu acho que o interessante do livro de Atos que nem já foi compartilhado aqui, essa perspectiva não da humanamente falando. Se a gente não tiver essa ação do Espírito Santo realmente atuante na nossa vida, a gente começa a reescrever a história a partir do eu. Então, a gente vai ver aqui várias vezes os apóstolos, quando eles são desafiados, e agora também Estevão, que ele tinha uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque só ele que nos traz clareza, né, diante das situações que nós estamos vivendo. E como a Edith tem falado, eu vejo também isso aqui na escola, a história sendo reescrita a partir do meu eu, daquilo que eu penso. Se eu vou adequar a história de acordo com a minha ideologia. E a gente tem vivido isso até dentro da própria igreja, porque hoje, muitas vezes, porque a gente quer chamar a multidão, a gente acaba trazendo a Bíblia para aquilo que agrada a multidão. Né? Eu sempre falo, se a gente lê a Bíblia e ela não te confrontar, você está lendo a Bíblia segundo o seu eu, porque quando a gente lê a palavra de Deus e através do Espírito Santo ela nos confronta, ela nos mostra uma outra realidade de vida. E hoje, com essa carícia eterna do eu, né? Quem é líder tem passado por essa dificuldade, a gente, como professor, tem passado por essa dificuldade, porque é sempre servir no eu, então a mãe vem e pensa que o filho é o único. Então, assim, ela pensa que a gente vai conseguir atender a demanda do filho dela o tempo todo. E falando em igreja, a gente tem vivido isso, né? Essa eterna o eu. Então, eu vou escrever. Então, a gente vê Estevão, ele viu a história da perspectiva de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, acho que essa busca que a gente precisa ter diariamente é que a gente possa ver todo esse contexto aí que nós estamos vivendo da perspectiva de Deus e não daquela que acaricia meu eu. Eu queria comentar que, para quem nasceu no lar evangélico, que nem eu, né? Acho que eu sou uma das mais velhas aqui do grupo, assim, eu Ah, lembro que a não, gente não. tinha. Não é mais velha, não. E Edna, você está enganada, minha amiga, mas tudo bem.
A gente tinha aula de religião, não sei se vocês lembram disso, né? A gente tinha aula de religião na escola e o evangélico podia sair da aula de religião, não precisava assistir, ele era liberado. Eu lembro que na minha época levantava eu e mais uma pessoa na sala. Isso aí acabou, né? Passou o tempo, acabou a aula de religião, ela foi extinta, mas hoje, se falasse, levanta aí os evangélicos, acho que mais da metade da sala ia dizer que era evangélico e ia sair. E eu fico pensando o quanto que o nosso evangélico hoje está mudando o Brasil, né? O quanto o nosso evangélico está melhorando a nossa nação. A gente saiu de um período de medo que nada a gente podia fazer, né? O crente era aquele que não podia fazer, tudo que as pessoas gostavam, a gente não podia, porque a igreja não permitia. A gente saiu dessa fase para hoje poder tudo, né? Hoje o crente pode fazer tudo, ele está liberado, e eu não estou dizendo que, não estou colocando nenhum juízo de valor aqui se é certo, se é errado. Estou falando isso, mas o que eu estou dizendo é que Estevão repetiu toda uma história, ele trouxe, né, na fala dele e na vida dele, toda uma história que ia contra o que os fariseus da época, os religiosos e tarará, estavam fazendo. Então, isso sim deixou, né, por isso ele foi apedrejado, né? Quando ele vira e fala, vocês mataram o justo, é isso que, opa, né? O que é isso que você está falando? Até contar a história de Abraão, de Moisés, estava tudo. Aí foi isso mesmo que aconteceu com a gente. Isso mesmo, é os nossos antepassados. Mas aí, peraí. E é interessante, gente, porque você vê o discurso na própria igreja dizendo isso, né? Que a gente tem que ter um acolhimento, a gente tem que ter, mas é aquilo tudo que antes a gente usava muito, mas hoje também nem é politicamente correto falar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Assim, hoje a gente nem pode falar mais isso direito, porque senão você afugenta, né, a outra pessoa. Então, está ficando muito permissivo, né? Eu acho que o nosso evangelho ele é muito permissivo. Não sei se a palavra é essa, mas assim, e aí realmente fica muito complicado da gente ser apedrejado. Vai ser apedrejado porque a gente está tão parecido, né? É. E tem Me uma dão. coisa também que eu percebi nisso que você está falando, Mara, é que a igreja, ela não é perfeita, né? Eu achei fantástica a frase da Adriana, até guardei aqui, Adriana. A gente tem que olhar a história a partir da perspectiva de Deus, e não da igreja. Porque na igreja nós temos muitos erros durante a história, muitos erros. Nós vimos perseguição pela igreja, nós vimos assassinar gente crente através da igreja, né? Então, a perspectiva da história não é a partir de mim e não é a partir do humano. É essa a diferença que Estevão impôs aí, que a Adriana trouxe muito bem, né? Desculpa, Rose, só queria deixar registrado. Não, com certeza, minha amada, certamente, é bem isso mesmo, porque quando a gente entende isso, que não é de nós, mas a perspectiva de Deus, a gente vai permanecer, mesmo vendo tudo, às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, indo contrário. Mas eu estou aqui pelo homem, né? A gente tem que se perguntar, não, eu estou aqui por Deus, por isso que tem que conhecer aqui, por isso que ele nos deixa um manual, e para a gente ver aqui como pessoas como Estevão, né, que narra do jeito que ele fez, e ter essa compreensão. Porque se a gente for ver, se a gente for se preocupar ali com o agir do homem dentro da igreja, a gente não fica, não permanece, né? E muitas vezes por nós mesmos, né? Então a gente tem que ter, se a gente não tiver isso aqui, ó, isso aqui na mente, buscar entender aquilo que Deus nos ensina, a gente não vai ter firmeza, não vai ter perseverança. Então é ser perseverante até o fim e dar-te-ei a coroa da vida.
É uma certeza. Foi maravilhosa essa fala, Adriana. Foi mesmo. Esse final de semana vai começar o curso de profetas menores lá na igreja. Quem é da igreja, recomendo que façam. Porque uma coisa que a gente colocou em todos os profetas é a relação daquela profecia com o mundo atual. Que pergunta aquele profeta estava fazendo para os nossos dias, sabe? Essa citação que o Estevão faz aqui no versículo 42, 43, é uma citação de Amós. Se vocês forem observar lá, é uma citação de Amós. Como o texto é antigo, mas as perguntas são atuais, né? Então, são os 12 profetas menores. Quem é da igreja, eu recomendo que se inscreva, porque está muito legal. Eu nunca In- fiz um curso que eu achasse tão bacana. Fala, Edna. Inclusive, eu estava lendo hoje, essa semana eu comecei a ler Amós, né? Eu falei assim, gente, eu acho que eu estou vendo alguma coisa nos nossos dias do que estava escrito. Inclusive, uma vez eu vi um estudo do pastor Hernandes, né? Inclusive, depois embaixo colocaram assim: olhe para o Brasil. Ele fazendo o estudo pessoal, olhe para o Brasil. Porque tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. O livro do profeta Amós. Um pouco antes desse texto citado aqui, a frase que Amós fala lá eu não quero sacrifício de vocês, eu quero uma inundação de justiça. Olha para vocês verem como é atual a frase, né? É isso, gente. Alguém mais quer falar? Mulheres de Deus? Que tudo isso aqui que nós ouvimos hoje através da palavra do Senhor, né, nos ensina que nós temos que perseverar, né, seguindo exemplos de homens, né, mas dentro da nossa realidade hoje, o que nós vivemos, né, o que nos afronta e entendendo que o nosso foco é Jesus, porque assim a gente sim permanece. Não podemos, se a gente for nos prender ao que a gente ouve e vê, muitas vezes, a gente deixa que até a nossa fé esfrie. Por isso que a gente tem que ter, o cristão ele precisa ter convicção, a certeza do que ele quer, a certeza do Deus que serve, né? Que é o que realmente importa, é o que ele nos ensina. E a gente aprende com esses exemplos aqui que a gente vê desses homens, entendendo que é o mesmo Deus. E se é o mesmo Deus, eu tenho que crer no que ele fala, no que ele me ensina e viver de acordo. E procurar, dentro desse entendimento, ajudar, compartilhar a palavra dele e fazer o que ele realmente espera em nós. Que muitas vezes não pelo falar, né, mas pelo agir. E que as pessoas identifiquem em nós Jesus, que as pessoas vejam em nós esse Deus, né? Através das nossas atitudes, através do que a gente prega, do que a gente vê. Prega, quando eu falo, não por palavras, mas a nossa vivência, né? Porque nós somos luz nessa terra, né? Nós somos sal, somos luz e sal nesse mundo. E as pessoas precisam ver isso para sentir. Às vezes a gente fala, mas as pessoas não acreditam mais. A gente fala, fala, fala. Sim, mas aí vai desistir? Jamais, jamais. Porque a gente tem que crer todos os dias que Jesus está às portas, que Jesus está voltando e que esse Jesus salva, que esse Jesus é bom, né? No final, eu acho interessante que o final Lucas registra, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, tem uma visão. E qual a visão que ele tem?
né? Ele vê Jesus em pé à direita de Deus, né? A gente sempre fala, Jesus está sentado, né? Está ali sentado intercedendo por nós, mas Estevão, ele tem essa visão poderosa. Jesus não está sentado, ele está em pé como quem estivesse honrando a, Isso, a Estevão, que estava passando por aquela situação, e mesmo sendo apedrejado, ele perdoa, né? Senhor, verdade. recebe meu espírito, ele confia naquilo que Jesus prometeu, né? E ele não imputa pecado nas pessoas, ele perdoa aquele que está sendo apedrejado. Ou seja, naquele momento, ele foi um exemplo vivo daquilo que ele aprendeu sobre Jesus. Isso. E Jesus honrou quando o recebeu em pé, né? No céu, quando ele teve aquela visão. Amém, Edna, bem isso, né? E o que que isso nos ensina? Que o perdão precisa ser exercido por nós, né? É uma das características do cristão, é perdoar. E olha que exemplo, mesmo diante dessa situação que ele estava vivendo, ele pediu ao Pai que os perdoasse, né? Enquanto apedrejavam Estevão, é, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, está na minha versão aqui, NVI. E, gente, maravilhoso isso, né? Maravilhoso esse aprendizado, meninas. Edna, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, mulheres. Vocês são ótimas. Mas foi você que se inscreveu. A oportunidade foi dada a todos. Mas desses Amém. todos, você foi uma que se inscreveu. Ainda falta a Adriana, falta a Esther, falta a Mara, Amém. falta a Císera. Aproveitar dessas oportunidades que estão sendo lançadas, para a gente também ter esse Amém. aprendizado. Amém, meninas. E olha, para Edna, mim se foi um você tem fé, desafio, viu? verás a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja. E Eu para queria mim foi um terminar desafio. eu queria terminar a minha parte aqui com uma fala, né? Um desafio para a gente, né? Em cima do que a Adriana falou e do que a Rose falou, a gente escrever essa história da nossa vida a partir da perspectiva de Deus. Porque quando a gente testemunha, que nem a Rose testemunhou sobre a o exame que muda, né, Rose? E que Sim, esses testemunhos são histórias vivas, né? E os que vão acreditar, mas os que não vão também não vão, mas o nosso papel é contar essa história, né? É a gente contar a nossa própria história através da perspectiva de Deus, como a Adriana disse. Eu achei isso aí fantástico, né? Esse é o nosso desafio. é isso aí. E a gente precisa ser muitas vezes desafiada, né? Porque vocês percebem que durante todos, a maioria dos estudos, eu nem me manifesto, porque eu amo ouvir vocês, eu aprendo com vocês. E ali, sabe, eu ficava quietinha, mas aí eu falei, quer saber? Se tem uma coisa que o Senhor nos ensina é ser ousadas, né? E eu até falei para a Edna, né, no particular, Edna, se eu estiver falando alguma besteira, me corta e me tira. Mas eu vou ser ousada, Quem sim. Eu vou. Quem sou eu para cortar alguém que está sendo inspirada pelo Espírito Santo? Quem sou eu? Ai, amada, amém. Mas a gente fala, né? Porque a gente compreende a pequenez, né? Que somos, mas a gente tem que estar aqui. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É isso que o Senhor quer de nós. E que a gente busque, né? Sempre aprender mais, né? Ter sabedoria. O que eu peço ao Espírito Santo é isso, Pai. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então me dá coragem que eu vou. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer da vida é ser ousada, né? Porque a gente aprende, a gente acaba aprendendo. Às vezes a gente fica com medo. Já pensou se a mulher do fluxo de sangue ficasse com medo e não se arriscasse ali no meio da multidão e não tocasse a orla de Jesus? Ela estava até hoje sangrando, né? Mas ela perdeu o medo e colocou a fé em primeiro lugar e foi lá.
E foi isso que eu fiz hoje aqui, gente. Muito obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada, Amém. Rose, amém. Vamos orar, que já está no nosso horário? Esther, ora para a gente hoje, para terminar? Pode? Oro sim, oro sim. Paizinho, a gente quer nessa manhã reunidas te louvar e te agradecer. E como é bom fazer isso juntas, Deus, porque o Senhor nos criou assim para sermos parte umas das outras. Uma edifica a outra, uma encoraja a outra e hoje uma ministrando para as outras a tua palavra e sendo porta-voz do teu Espírito para nós. Senhor, obrigada porque a tua palavra é viva, é a verdade, nós podemos confiar na inerrância da sua palavra e sabermos, ó Deus, que se nós perseverarmos na verdade, ela não só nos libertará, mas libertará a outros. Nos Verdade. ajuda, Deus, a perseverarmos, como fez Estevão, como fizeram tantos dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, como seguidoras tuas. Nós queremos perseverar na verdade, Amém. testemunhar o que Jesus fez por nós. Nós somos a tua carta escrita, Deus. O teu evangelho está escrito na nossa vida. Então, como a Edith nos desafiou essa manhã, que a gente possa viver, ó Deus, o evangelho nas nossas vidas e olhar para a nossa vida com perspectiva do céu, com a perspectiva da sua palavra, que é a verdade. Para que os outros olhem para nós e vejam a tua palavra escrita, que a verdade vivendo na nossa vida e desejem de todo o coração viver isso também. Abra, Senhor Deus, os olhos das pessoas que nos rodeiam, porque é o teu Espírito Santo que faz isso, que a gente possa viver assim e elas possam perceber, que elas possam ver e se apaixonar, ó Deus, pela tua palavra, que é a verdade. Amém. Obrigada, Senhor Deus, por essa manhã, por tanto amor com que o Senhor tem nos amado, pelas pessoas que o Senhor tem fortalecido aqui, Deus. Né? Nós temos aflições nesse mundo, mas o Senhor tem nos dado vitórias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada por esse corpo seu que se reúne aqui, mesmo que virtualmente, mas semanalmente, mas com sede de ti, meu Deus. Aumenta a cada dia, Senhor, a nossa a sede e o nosso amor por ti. A tua Amém. palavra, Senhor Deus, é doce, doce mais do que o mel, como diz o hino, que a gente se delicie, Senhor Deus, diariamente dela, e que a gente possa espalhar esse doce por onde a gente passar. Esteja com a quarta-feira de cada uma nos seus afazeres, cada uma aqui, em tudo que vier a fazer no dia de hoje. Que se lembre, Senhor Deus, da tua palavra viva vivendo em nós. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus.